paz seja convosco. Estamos aqui em mais um episódio de Vidas Marcadas e hoje nós estamos com a Ângela. Tudo bom, Ângela? Tudo. A Ângela, juntamente com o seu esposo, o Márcio, são líderes dos casais aqui na primeira igreja de Santa Gertrudes, né? Estão há um ano, né, na liderança. Isso. E também ela faz parte do vocal. E é uma bênção na nossa vida, né, Ângela? O Márcio já esteve aqui, já contou o testemunho e hoje é a sua vez, né? Então conta pra gente, Ângela, como que você veio para a igreja, como que você teve um encontro com o Senhor Jesus? Então, a minha mãe, ela era diaconisa, né, na igreja quadrangular, lá de Porto Velho, Rondônia, no norte do país. E eu frequentava, né, mas não, tipo, visitava. E desde o primeiro momento, né, que eu visitei, eu me senti muito acolhida na igreja, né, por conta do louvor. E era quadrangular mesmo? Quadrangular. Então eu me senti muito acolhida, né, eu gostava muito, assim, de participar do louvor, eu me sentia, assim, como se eu chegava lá triste, né? Chegava lá com problemas, né? Minha mãe também com problemas no casamento, né? Meu pai bebia, jogava. Então, eu me sentia assim acolhida, né? Só que, mesmo assim, ainda demorou um pouco para mim aceitar Jesus, né? Encontro, né? Que foi, né? Passou ainda alguns anos. E foi quando eu vim pra cá, né, pra Santa Gertrudes, que eu conheci o Márcio, né, e a gente frequentava, só que eu sempre falei pra ele, né, que eu frequentava a igreja evangélica, por mais que eu ainda não era batizada, né, só que o Márcio frequentava a igreja católica. Aí nesse período foi um período assim difícil, né? Porque ele vinha comigo, mas também queria que eu fosse lá na igreja que ele frequentava. E era um tormento, porque eu já conhecia, né? Entendia que não era correto. Então eu ficava lá todo o tempo intercedendo, né? Na hora que o padre passava fazia esse ritual deles, e eu todo o tempo intercedendo. Quando eles falavam a Aparecida lá, eu falava de você, não me. Mas, só que aí Deus foi trabalhando e agindo também, né, na vida do Márcio, porque eu também orava e pedia, né. Aí a gente começou a frequentar aqui, né, a primeira igreja aqui de Santa Gertrudes. Quanto tempo faz, Ângela? A gente começou a frequentar aqui em 2000 e, assim, acho que final de 2019. 2009. 2009 a gente começou a frequentar e ainda bem que ele gostou, né? E aí depois a gente foi poucas vezes na igreja que ele frequentava e a gente começou a ficar vindo aqui, né? Mas a nossa vida ainda não estava correta, né? Então acho que por isso que ainda demorou um processo, ainda teve um processo, né, pra gente. E por que não estava correta? Porque eu e o Márcio a gente não tinha oficializado, né? Vocês moravam juntos. Isso. Só voltando um pouquinho, Ângela, lá em Rondônia, quando você ia com a sua mãe, né? A sua mãe, ela tinha alguma função, algum cargo lá na quadrangular? Lá? A minha mãe era diaconisa. Sua mãe foi diaconisa. Olha que bênção. Vamos voltar então. Só quis frisar isso, que a mãe foi diaconisa. E vocês não eram casados, vocês moravam juntos e frequentavam aqui a igreja de Santa Gertrudes, né? A igreja, e aí nesse processo, né, acho que imaturidade minha e dele também, né, a gente acabou assim passando por problemas muito difíceis, assim, né, como se a gente tivesse no fundo do poço o relacionamento, né, porque a gente não tinha conhecimento, né, da palavra, né, e aí foi nesse processo que a gente estava praticamente pensando em se separar, né, que aí foi na época era o pastor que estava aqui? Isso. Pastor Eduardo. Isso, pastor Eduardo.
E aí ele foi conversou comigo e falou assim que, mesmo que eu já tivesse decidida, né, ele queria que eu e o Márcio fôssemos lá, né, mesmo que depois da gente conversar lá com o pastor Nivaldo e a pastora Marisa, se eu quisesse ir embora, que ele ia respeitar, mas que era pra, né, ele pediu que eu e o Márcio fôssemos lá. Aí eu falei assim, eu vou, né, mas porque eu já estava decidida assim, que eu ia embora, que eu ia, na hora que eu chegasse lá, subindo no avião, eu ia bater os sapatos um no outro, que eu não queria nem levar nem a poeira aqui de Santa Gertrude. Olha, queria voltar. Queria ir embora, mas Deus é maravilhoso, né? Deus já tinha um propósito em nossas vidas, né? Que foi bênção, né? Essa reunião que a gente teve lá, a gente chegou, eu conversei, né? Falei, né? Tudo aquilo que eu estava sentindo, né? E o Márcio também. E foi assim, é duro, né? Quando você ouvir, né? Dele, como ele foi bem franco, né? Ele falou assim, que do modo como que nós estávamos feridos, muito magoados, que o mais fácil seria realmente eu e o Márcio a gente se separar. E aí foi um choque, né? Porque você não espera ouvir isso, né? Mas ele falou que existia o lado, ele falou, tinha o jeito difícil, né? Se nós estivéssemos dispostos, né? Que a gente poderia tentar o lado difícil, que se a gente, né, tivesse disposto, que podia funcionar, né? Aí foi quando nós começamos o processo, né? Entramos em reforma, espiritualmente, amém. Né? E começamos o curso Casados para Sempre. Casados para Sempre, ministrado pelo pastor Nivaldo e a pastora Marisa. E foi assim, foi bênção, assim, não tem como, porque a gente, assim, para quem já está na igreja, talvez o que a gente aprendeu lá, né, já não seja, né, seja algo que mais, como que eu vou falar, já é mais... Fortalece, isso, né? Já é algo que eles conhecem, que eles já têm entendimento, mas... Esse curso, Casados para Sempre, né? É um curso que não, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é só para quem, para o casal que está com problema? Não, é para quem quer é para todos, é fortalecimento, é renovo, então todos devem fazer, não é, Ângela? Com certeza. No caso de vocês, foi um renovo, era o que precisava, isso, né? Porque a gente aprendeu os papéis, né? Que a gente ela fala sobre os papéis do homem, da mulher. Isso, né? Aprendeu que vem primeiramente Deus na minha vida. Isso. O que é um casamento? Isso. E em segundo lugar vem o Márcio na minha vida, assim como eu na vida do Márcio, né? E aí vocês oficializaram, se casaram. Isso, eu queria, na verdade eu queria casar na formatura do curso Casados para Sempre, né? Mas como a gente, né, mulher sempre tem um sonho de casar na igreja, tudo, então a gente ainda demorou. Eu terminei o curso acho que em 2012. E aí a gente casou em 2015. Esperou um pouquinho mais. Esperou um pouquinho porque na época as condições financeiras nossas eram outras, né? Então a gente, para pagar o casamento, as coisas, organizar tudo, então demorou um tempinho. E foi um processo, né? Foi um processo. E assim, como que era a sua vida antes de Jesus? Nossa, minha vida antes de Jesus era uma vida infeliz, né? Que eu falava sempre pro Márcio, que assim, eu sentia como que se a gente vivesse, como que eu vou explicar, como se fosse de aparência, sabe? Porque não era aquilo, né? Uma encenação. Era como se fosse assim, sabe? Não era real. Não era assim, não. Porque a gente não tinha a comunhão, né? Que a gente devia ter, assim, tanto como marido e mulher, como na igreja, né? Teve todo um processo, um aprendizado, né? Pra gente se fortalecer e pra gente, que nem foi no período do Casados para Sempre do curso, que eu fui batizada em 11 de novembro de 2011, e o Márcio em setembro, se não me engano, 17 de outubro de 2012, né?
Então, E aí vocês foram se fortalecendo se na fortalecendo igreja, depois, isso. né? Oficializaram, se casaram. E nesse processo, né, de conversão, de vida com Deus, né? Porque é um processo, né? Aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus passa por um processo, né? Esse processo, você teve batalhas, teve lutas, tem algo que você queria contar, né? Nos contar aqui? Lutas, né, a gente sempre tem, né? Temos. Não falta. Mas a gente aprende a ver, né, as lutas de forma diferente, né? Quando a gente não conhece a palavra, quando a gente, né, não passou por esse processo todo, né? A gente passava pelas lutas, mas não tinha entendimento, né? Que as lutas vêm, né, para fortalecer, para a gente buscar ainda mais a Deus. Porque nos momentos mais difíceis, né, nas lutas mais ferrenhas, é que a gente busca mais Deus, né? Busca mais. Busca e mais. aí vocês se casaram e logo veio o Isaac. Isso, demorou ainda o Isaac veio em 2018, 3 anos ainda depois. Depois de que se casaram. E foi assim, aí foi uma luta, né, pra me engravidar, né? Eu já tava com quase 40 anos, e aí às vezes eu ficava pensando, né, no período em que eu queria engravidar e eu não conseguia, e eu me culpava, né, por ter demorado, né, mas tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo dele. Então, se fosse se eu não tivesse esperado, né, o agir de Deus em nossas vidas, eu tivesse tido Isaac antes de todo esse processo do Casados para Sempre, da gente se firmar na igreja, provavelmente hoje, talvez eu e o Márcio estaríamos separados, eu com Isaac, né? Então, eu creio que tudo é no tempo de Deus, né? Porque ele veio no momento em que o nosso casamento estava restaurado, né? Deus restaurou o casamento. Isso, ele veio como presente, porque filho é bênção de Deus, né? Foi assim, depois que a gente estava bem, né? Aí veio o Isaac, mas veio também a luta, né? Veio algo para... Isso que eu ia perguntar. Como você falou da idade, né? Nossa fé. Mas assim, decidiram ter um filho e logo já conseguiram? Não. Como que foi? Não. Aí depois que eu e o Márcio, a gente nos casamos em 2015, né? 28 de novembro de 2015. Aí eu falei assim, a gente já tinha conversado, né? Que após o casamento eu ia parar de tomar o anticoncepcional. Aí eu parei, mas aí não engravidava. Aí eu fui, procurei um médico, aí ele foi, fez alguns exames, mas exames básicos, né? E aí pediu pra mim voltar daqui 6 meses. Eu já tava com quase 40 anos, eu falei assim, eu não tenho tempo, né, 6 meses. Eu queria assim saber, né, se eu tava bem, se eu poderia engravidar, ou se o Márcio. Aí nesse processo eu procurei por um médico que é especialista, né, em fertilidade conjugal. Aí eu fui, fiz exames de... Como chama aquele exame? O Márcio fez, né, de espermograma para saber se estava tudo ok com ele estava ok. Fertilidade. É um exame de hormônio, né, De hormônio, sim. Também estava ok, mas mesmo assim eu não engravidava. Aí depois ele foi e me sugeriu um outro exame, que é um que acompanha no período que a mulher está ovulando, né? Aí eu ia lá na clínica, no período que eu estava ovulando, e ele fazia um exame para ver a porcentagem, né? Porque tem que estar em cada dia lá no período menstrual, tem que estar uma porcentagem da ovulação. E a minha sempre estava abaixo. Aí eu saía de lá, assim, arrasada, chorava muito, né? Aí depois, aí ele foi e começou a conversar comigo com o Márcio sobre a possibilidade da gente fazer a inseminação artificial, né? Porque ele falou assim, por conta da minha idade, né? E eu ia ficar esperando e aí a idade tá avançando, né? Só que para fazer a inseminação artificial, as mulheres têm que estar com as trompas funcionando perfeitamente bem.
E nesse processo, né, de procurar esse especialista, eu também eu via no culto de oração, eu comecei a pedir, né, pelo meu milagre no culto de oração. Começou a buscar Deus, Isso. apresentar ao Senhor. Fez propósito? Olha a importância do propósito, né? E também assim, só que Deus tinha que trabalhar algo em mim, porque no início eu queria assim, engravidar de um modo natural, eu não aceitava fazer a inseminação artificial, eu queria. Então, foi trabalhado em mim, eu aceitar, né? Assim, porque eu pensava assim, nossa, quantas pessoas, né, queriam poder fazer uma inseminação artificial, fazer a fertilização in vitro. E era o sonho de algumas mulheres e eu, né, tava rejeitando, né? Então, eu acho que Deus trabalhou em mim, se eu aceitar, né? Que se eu tivesse que fazer a inseminação, que eu devia ser grata, né? E agradecer a Deus, né, por poder, né? Deus tem seus meios, Tem né? seus meios. E aí, numa consulta que o médico falou sobre essa possibilidade de eu ter que fazer a inseminação artificial, eu ainda não tinha trabalhado essa aceitação em mim. Então eu chorei muito, eu chorei muito que eu acho que o médico ficou, quem estava lá, ficou apavorado. Eu pensei, nossa, acho que deve ter falado para ela que ela não vai ter filho nunca, né? Aí eu tive que fazer aquele salpingografia, acho que é um nome assim, um exame que ele faz, como se ele fizesse o contraste como que chama? Como se fosse o óvulo nas trompas, sabe? Fazer aquele processo lá, né? E é um exame horrível. Eu passei muito mal naquele exame depois que eu fiz o exame, sabe? Mas também orei, né, naquele momento, pedi para Deus, né, que eu cria, né, que eu ia engravidar. O tempo todo falando com Deus, você fez que ele poderia fazer um milagre, né? Aí nesse período, né, desse exame, sair resultado e tudo, Deus já tinha, né, trabalhado no meu coração, né? Então eu já tinha aceitado que se tivesse que vir através da inseminação artificial para me engravidar, né, que eu aceitava, né? Glória a Deus, né, por isso. Aí a gente foi na consulta para levar o exame, né? Eu acho que o médico deve ter pensado, porque a gente fica na salinha esperando, né? E o exame já fica com a secretária. Acho que eu pensei, nossa, se ela fez aquele escândalo todo, né? Aquele choro todo, pra ainda uma possível, né? De fazer a inseminação. Imagina agora ela sabendo que ela não vai poder fazer a inseminação porque uma das trompas está obstruída e ela vai ter que fazer a fertilização in vitro. Então, acho que mas naquele dia Deus já tinha trabalhado no meu coração. E quando ele falou, né, que eu não ia poder fazer, né, a inseminação artificial, porque eu tinha uma trompa. E nesse processo da ovulação, eu só ovulava de um lado dos óvulos, né? E era o mesmo lado que a trompa estava obstruída. Então, eu não ia poder engravidar, né? Aqui, né? Falando dos médicos aqui, né? Sim. Sem buscar o médico dos médicos. Sim. Aí eu acho que ele, né, nossa, vai ser difícil já que ele deve ter pensado, né? Mas eu já estava esperando em Deus. Então, quando ele falou, eu fiquei muito calma, né? Quando ele falou assim, né, que não ia ser possível fazer a inseminação artificial, né? Porque eu estava com uma trompa obstruída e que eu teria que fazer a fertilização in vitro, né? Ele falou, e aí ele fala, né, sobre, porque não tem garantia, né, que vai dar certo, né? Não é Não algo tem assim, garantia. não é garantido, não é 100%. Aí né, ele falou Ângela? todo do processo, né? Só que aí eu estava em oração, enquanto ele falava, eu falava com Deus, eu falava, Senhor, ele está falando aqui, mas eu sei que os médicos dos médicos é o Senhor. Então, se for da tua vontade, e eu creio que eu vou engravidar, né? Todo momento foi esse o meu pensamento, que eu ia engravidar. Aí ficou assim pra gente, tinha umas documentação que tinha que ser preenchida e era tipo eu ia fazer, ia dar início tudo em 8 de julho. E aí foi quando teve a campanha aqui na igreja, em maio.
Você ia iniciar esse procedimento em Em junho. julho. Em julho. Em maio você fez a campanha. Em maio eu fiz a campanha. E aí, nos conte. Aí a campanha chamava Águas Purificadoras, né? Aí eu cheguei no dia da campanha e eu vim assim, muito esperançosa e com fé. Achei assim, acho que quem passa, né, por algum... Que busca na fé é algo assim que a gente não consegue explicar, né? Porque eu vim crendo... Já veio crendo com a certeza que iria receber, né? E aí no primeiro dia da campanha, eu sento nessa mesma lugar onde eu fico ali, né, na frente ali, e o pastor falou da infertilidade de Sara. E quando ele falou assim, eu falei, Senhor, eu sei que tu tá falando comigo. E eu creio que eu vou engravidar, que eu vou sair daqui e que eu vou engravidar nesse processo. Aí a gente fez a campanha, que foi algumas sextas-feiras, e antes de terminar a campanha, eu descobri que eu estava grávida. Olha, que bênção. E você engravidou de forma natural, com uma das trompas obstruídas e a única que ovulava, porque a outra não ovulava. O milagre. Foi um milagre de Deus. E veio quem? Veio Isaac. O Isaac. E no período da campanha, né, e eu ainda não sabia que estava grávida, mas eu falava assim para Deus, falei, Senhor, se for menino, vai chamar Isaac, e se for menina, vai chamar Sara. Aí veio o Isaac. O seu Isaac. Ela tem o nome no pescoço. Que bênção, né? E o que nós aprendemos com isso, né, Ângela? Que primeiro Deus restaurou o seu casamento, né? Restaurou, fortaleceu você, o esposo. Você estava preparada para aquilo que Deus fosse agir ou fazer na sua vida. E Ele agiu da maneira que Ele quis. Mas você aqui frisou que quando você veio buscar pelo milagre, você já veio na certeza da vitória. Isso. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós já pedimos com a certeza de que Ele vai fazer alguma coisa. Isso. Porque o nosso Deus é o Deus de milagres. O Deus do impossível. Deus do Nós impossível. servimos o Deus do impossível. E você chegou a ver o rosto do médico quando ele viu? Aí quando eu fiz a gente fez um teste, né, de farmácia, e o Márcio ficou assim muito ansioso, ele achou que nós tínhamos feito alguma coisa errada no teste, fomos comprar outro teste. E aí quando foi no dia que estava marcado lá para mim com um especialista, eu fui lá só para ele me indicar, né, um ginecologista, né, para fazer o pré-natal. E ele ficou assim... Sem palavras. Sem palavras. Ele falou que ele queria, né, ele queria ficar sabendo notícias minhas, né, até o Isaac nascer. Amém. E você tem um versículo que marcou a sua vida, Ângela? Tem, Gênesis 2:24. Então vamos abrir. Eu vou ler Gênesis 2:24. Diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você quer comentar alguma coisa sobre esse versículo? No período, né, dos casados para sempre, quando eu ouvi, né, esse versículo e eu entendi e comecei a praticar, né, eu e o Márcio no nosso casamento, foi onde quando tudo começou a fluir, né, porque eu entendi que o Márcio é uma só carne só comigo, né, ele não é uma só carne nem com pai, nem com mãe, nem com parentes. Isso também não quer dizer que a gente vai maltratar, ou que não, a gente respeita, né, a gente cuida, mas uma só carne sou eu e o Márcio, né? Então, e Deus, né? Porque Deus tem que estar no centro, né? Deus no centro do nosso casamento e as outras coisas tudo se encaixa, né? Amém. E você é feliz, Ângela? Hoje você é feliz? Para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu sou feliz. Amém. Amém. Vivendo os milagres de Deus, né? Isso, né? Porque as lutas vêm, mas agora a gente está
a gente tá armado com as armaduras, né? Sim, com as armas afiadas, Isso. né? Com as armas afiadas. Amém. Nós agradecemos, viu, pela sua presença, por compartilhar conosco esse testemunho tão lindo. E qual é o segredo? Talvez você que esteja nos assistindo pergunte. O segredo é o Senhor Jesus. O segredo de um casamento restaurado, assim como ela disse, né? Que estavam prestes à separação. Deus restaurou o casamento deles e a confirmação dessa bênção foi a vinda de um filho, né? Que foi outro milagre. Você que está nos assistindo, né? Que está achando que o seu casamento não tem solução, que acha que o mais fácil é separar, eu quero que você creia, né? E que Deus pode fazer o impossível na sua vida também, desde que você e seu esposo estejam dispostos, né, a seguir, né, conforme os ensinamentos de Deus. E você também, que às vezes está aí tentando engravidar, às vezes já sofreu, né, um aborto 1, 2 vezes, faça um propósito com Deus, busque Deus de todo o seu coração, com toda a sua fé. Porque quando os médicos aqui na Terra falam que não, aí é hora da gente se levantar, lutar com fé, né? E procurar o médico dos médicos, aquele que dá a palavra final, é Deus. Então busque, e que você vai, com certeza, alcançar a sua bênção, assim como eu fui abençoada com Isaac. Que lindo, Ângela. Muito obrigada, viu? Por compartilhar conosco dessa bênção, viu? Fomos muito abençoados. Amém. Viu? Muito Glória obrigada. a Deus. E logo você estará aqui contando mais bênçãos. Amém. Amém? Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, viu?